Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje, o nosso estudo pede uma pausa, um momento para a gente respirar fundo, desacelerar um pouco a mente e mergulhar numa reflexão bem expansiva. Nós vamos explorar o encerramento de uma jornada literária e espiritual simplesmente fascinante, focando no capítulo final do livro Scientia et Anima. É aquela hora de preparar o terreno, sabe? Abrir espaço para ideias que têm um potencial de transformar completamente a nossa compreensão sobre o universo e, principalmente, sobre o nosso próprio papel dentro dele. E logo de cara, para a gente já começar com o impacto daqueles, vão olhar para essa frase. Essa é uma citação direta da mentora Laura, que é uma das inteligências por trás de todas as mensagens do livro. Ela diz assim: a espiritualidade é simplesmente uma ciência que ainda não foi descoberta. Pensa bem no peso disso. Ela está tirando a espiritualidade daquele lugar de magia ou de pula fantasia e colocando como uma ciência que a gente só não domina ainda. Essa ideia é literalmente espinha dorsal de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, unindo mundos que por muito tempo a gente foi ensinado a manter separados. E é exatamente por isso que chegamos ao tema O Fim como Início. O capítulo 16 se chama Sementes para o Futuro, e esse nome não tá aí à toa, né? Ele entrega o jogo. Terminar esse livro não é fechar as cortinas ou apagar as luzes do teatro. Muito pelo contrário, é uma verdadeira época de plantio. Os conceitos e os ensinamentos hiperavançados que são trazidos nessas páginas podem até não dar frutos amanhã de manhã na nossa sociedade atual. Mas eles estão sendo semeados agora, com muito cuidado, para que as gerações que vêm depois da gente possam fazer a colheita. Então, sim, é o fim de um texto impresso, mas é o comecinho de uma forma inteiramente nova de pensar. Seção 1. A ilusão da separação. Duas lentes, uma realidade. Bom, a nossa sociedade carrega um problema estrutural muito visível. A gente foi totalmente condicionado a achar que a ciência e a alma moram em bairros diferentes e que não se dão bem. De um lado, a gente tem a ciência, com o laboratório, a observação, a experimentação rigorosa e aquela linguagem super elegante da matemática. Do outro lado, o templo, a espiritualidade, buscando sentido, ética, introspecção e os mistérios da consciência. Mas a grande sacada aqui é perceber que elas não são forças opostas lutando para ver quem está com a razão. Na verdade, são apenas dois dialetos incríveis tentando descrever exatamente a mesma coisa: o nosso universo, que é 100% interconectado. Entender o cosmos e entender a nós mesmos é, no fim do dia, a mesma jornada. Seção 2. A ciência não descoberta. As ideias impossíveis da história. Para a gente conseguir aceitar essa união de verdade, a gente precisa dar uma olhadinha no retrovisor. O entendimento humano está sempre em evolução, e as grandes ideias sempre chegam antes do tempo, muitas vezes chocando todo mundo. Pensa na nossa própria teimosia ao longo da história. Lá no século XVI, dizer que a Terra girava em torno do Sol era motivo de piada. No século XIX, quando alguém falou que existiam bichinhos invisíveis, os micróbios causando doenças, a comunidade riu bastante antes de comprovar. E imagina tentar explicar a internet antes do século XX. Era pura bruxaria. O que a gente precisa levar disso é que toda a ciência básica de hoje já foi o absurdo e o impossível de ontem. Seção 3. Ideias que precedem o tempo. A ciência do amanhã. Então, se a história já provou pra gente que o conhecimento sempre vai muito além do que a gente acha que dá pra fazer, como é que a gente deve olhar para os conceitos futuristas lá do livro Scientia e Anima? A resposta é clara. Não como filme de ficção científica, mas como nosso próximo passo evolutivo. O livro traz umas ideias que, olham, deixam a gente sem fôlego. Coisas como viagem interdimensional através de portais, a confirmação de que a nossa consciência continua firme e forte sem precisar de um corpo físico, a manipulação do éter, onde a gente consegue moldar a matéria usando pura intenção e frequência, e até uma rede espiritual universal que conecta mundos e dimensões. A gente precisa expandir urgente o nosso cardápio do que é cientificamente possível, porque isso não é invenção. É provavelmente a física que a gente ainda vai estudar nas próximas eras. Tenta imaginar por um segundo. Tudo isso que a gente chama de realidade e a nossa rotina tridimensional, que a gente toca e vê, pode ser só uma fraçãozinha minúscula de um cenário incrivelmente maior. A gente é literalmente uma gotinha d'água tentando decifrar o tamanho de um oceano imenso. E tem uma beleza poética nisso, sabe? Porque desacelerar, olhar para o céu à noite e aceitar o quão pequenos nós somos frente ao cosmos é o primeiríssimo passo para a gente começar a aprender de verdade. A nossa percepção em 3 dimensões não é a fronteira final do universo, é só até onde os nossos sentidos dão conta de ir hoje. Só que, claro, tem um perigo gigante pelo caminho, e a mentora Laura faz um alerta super sério sobre a fé cega. O que é isso? É você aceitar qualquer ideia sem entender, sem refletir sobre aquilo e, pior ainda, sem nenhuma caridade.
Ela descreve isso como algo que machuca, que é ativamente nocivo para o nosso avanço coletivo. Da mesma forma que a fé sem atitude não serve para muita coisa, aceitar tudo de forma passiva não gera evolução para ninguém. O grande segredo não é acreditar em tudo de olhos vendados, mas sim manter a mente bem aberta, o coração receptivo, mas sempre com um senso crítico afiado para o novo e para o desconhecido. Seção 4. Cultivando o futuro. A colheita do amanhã. E cá entre nós, que época fascinante para se estar vivo, né? O mundo está passando por uma aceleração de tecnologia que a gente nunca viu igual nos registros da história. É inteligência artificial criando coisas do zero, é exploração espacial avançando, biotecnologia mudando o jogo, tudo numa velocidade maluca. Só que, e aqui está o X da questão, essa aceleração toda do lado de fora está implorando por um crescimento do nosso lado de dentro. A gente precisa equilibrar o avanço tecnológico de um lado e a sabedoria espiritual do outro. É uma questão de sobrevivência. Se a gente tiver muita ciência sem sabedoria, a gente se destrói. Se tiver muita sabedoria sem a ciência, a gente estaciona. Só andando de mãos dadas é que a gente desbloqueia o próximo nível da nossa consciência. E é exatamente por todo esse cenário que os ensinamentos desse livro são chamados de sementes. Semente é uma coisa curiosa, porque ela exige algo que a nossa sociedade do tudo para ontem meio que esqueceu como faz. Ela exige paciência. Uma semente precisa de tempo, de um solo bom, que no caso são as nossas mentes abertas, e precisa ser regada com muita intenção boa para poder germinar. Nós provavelmente não vamos ver essa árvore dar uma sombra enorme amanhã de manhã, mas plantar isso hoje, com otimismo, com gratidão, é o nosso maior dever ético. É a nossa contribuição para o cosmos. Para a gente amarrar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão daquelas para ficar martelando na cabeça. Como é que a consciência humana precisa evoluir para conseguir lidar com o tamanho e a força dessa ciência do amanhã? Fica aí o convite super aberto para que a gente nunca pare de questionar, de pesquisar e de alimentar aquela curiosidade que não se contenta com pouco. A jornada de descobrir as coisas não acaba nunca. Muito obrigada pela companhia nesse papo tão profundo e a gente se encontra na próxima.